Olá, meninas! Quanto tempo, né? Eu já tô aqui de cabelo cortado e já tá crescido, que eu cortei ele bem por aqui assim. Hoje eu quero ser um pouco breve e falar sobre algo que Deus tem colocado muito no meu coração esses dias, que é sobre oração. E se você tem costume de anotar as suas orações. Esses dias eu até perguntei no meu Instagram se algumas pessoas tinham costume de anotar as suas orações. Eu tenho até um caderninho aqui, muito bonitinho, que eu faço as minhas anotações de orações e fazia algum tempo que eu não anotava. Eu tenho aqui muitas orações de 2024, 2023 e que eu fui vendo durante esses dias o quanto que Deus ele respondeu as minhas orações. E tinha umas orações aqui que eu nem lembrava, que eu tinha anotado e que já tinham sido realizadas, né? E outras que eu fui ainda dando check para dizer que foram realizadas e eu falava assim, uau, eu nem sabia que isso daqui eu tinha pedido e aconteceu. Mas aí a minha pergunta fica para você, você tem costume de anotar as suas orações? Ou você tem costume de achar que de repente tem as orações que são consideradas bobas para pedir para o Senhor? Você consegue entender que Deus, na verdade, Ele deseja coisas maravilhosas para você? E que Ele é o seu Pai e Ele está disposto a te dar o melhor? Lá em Tiago 4, fala que nós não temos porque nós não pedimos. Mas quando a gente pede, a gente não recebe porque os nossos pedidos são para os nossos próprios desejos pessoais. Enquanto também João, lá em 1 João, ele fala que quando pedimos algo segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele também realiza o que pedimos. Então, nós precisamos perceber o que é isso que você tem desejado, o que é isso que eu tenho desejado. Será que é para um prazer meu próprio? Será que isso vai beneficiar outras pessoas? Porque o reino de Deus, ele fala, amai o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a tua força. E segundo, amar o teu próximo como a si mesmo. Será que o que eu estou pedindo, ele vai beneficiar o meu próximo? Será que ele vai abençoar, além de me abençoar, ele vai abençoar pessoas ao meu redor? Então, Deus também me levou a uma passagem lá em Lucas, que fala sobre um homem que importunou seu amigo, porque ele não tinha comida na casa dele e ele recebeu visita, e ele queria pedir para esse amigo dele pão, para que ele pudesse dar para as visitas dele, porque ele não tinha e que depois ele devolvia. E ele bateu na porta, já era tarde, e o rapaz dizia, não, eu já estou deitado, vai-te embora daqui, os meus filhos já estão dormindo, está todo mundo deitado, eu não vou te dar nada. E ele importunou, bateu, até que finalmente o amigo dele deu pão para ele. Assim como também tem a mulher que pediu que a sua causa fosse feita justiça, e ela importunou até que o juiz fez justiça por ela, para que ele deixasse ela em paz, assim como o amigo, para que deixasse ele em paz, porque estava importunando ele. Se essas pessoas elas recebem, né, por importunar, quão mais o Senhor, quando a gente vai diariamente com uma oração, Ele vai responder, porque além de Ele nos ouvir, Ele é um Deus amoroso, Ele é o nosso Pai e Ele quer nos dar o melhor para nós. Então, assim, eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei até quais pessoas vão chegar esse vídeo, mas eu queria te incentivar não só a orar com constância e com firmeza, mas também fazer suas anotações de orações. E quando você nem se lembrar mais qual oração de repente você fez, você vai lá no seu caderninho que você anotou suas orações e você vai olhar e vai reler e vai pedir para Deus, Senhor, olha essa minha causa, me ajude. E quando aquilo se realizar, você vai lá e dá um check e você vai ver, sabe, o quanto Deus é bom. Eu vi nesse caderno porque eu queria fazer novas anotações e eu fui e reli
e eu vi o quanto que Deus ele foi poderoso para responder tanto coisas maravilhosas, que tem oração aqui sobre o meu casamento, que eu queria me casar, e alguns detalhes do casamento que se realizaram para a glória de Deus, quanto outras coisas mais bobas. E Deus ouviu, sabe? Ele ouve o meu coração e Ele quer realizar os desejos do meu coração. Se o meu coração se encontrar em paz com Ele, satisfeito nele, então seja satisfeita no Senhor, seja satisfeita naquilo que Ele já te dá, naquilo que você tem nele. Mas não esqueça de pedir, não esqueça de fazer suas orações, achando que de repente uma oração é boba para o Senhor. Pelo contrário, um coração quebrantado, contrito, o Senhor não desprezarás. Se Ele encontrar no seu coração que há vontade de agradá-lo no meio dessa bênção, se há vontade de querer fazer a obra dele no meio desses pedidos, Ele com certeza vai realizar. Amém? Então é isso, meninas. Deixa o like para que isso possa chegar para mais pessoas. E deixa o seu comentário aqui, de repente, se teve alguma oração que você em algum momento fez, achou que fosse boba, mas Deus realizou, sabe? Coisas simples como uma vontade de tomar um sorvete, às vezes, e Deus vai lá e faz, alguém te dá um sorvete, sabe? E eu vejo tanto a mão de Deus nisso. E são coisas que nos traz esperança, sabendo que o Senhor, sim, Ele quer operar milagres, quer curar, quer transformar, mas Ele também se importa com os mínimos detalhes, sabe, do nosso coração. Então, deixa seu comentário, curte, se inscreve, me siga nas redes sociais e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!